paz do Senhor esteja no seu coração. Nosso 17º dia do nosso jejum da família, quando a presença de Deus enche a sua casa. E hoje quero falar de uma proposta infernal, maligna, de Faraó, que nós precisamos ficar atentos para que nós não venhamos a aceitá-la. Foi feito um dia para o povo de Deus e ainda hoje continua sendo feito para mim e para você. Mas cabe a nós olharmos para a palavra e rejeitarmos toda a proposta do inferno na nossa casa. Amém. A partir do verso 24 do capítulo 8 de Êxodo, Faraó tenta negociar com Moisés, o libertador enviado da parte de Deus. Por 4 vezes ele fez propostas a Moisés. E creio que ainda hoje ele tenta negociar conosco também, para nos impedir, nós e a nossa casa, de servirmos ao Senhor. O povo de Deus, ele foi escravizado por Faraó no Egito durante muitos anos. Faraó é um símbolo do diabo e o Egito é um símbolo do mundo. E todos nós, no passado, fomos escravos de Faraó. Mas um dia Deus nos enviou o seu libertador. Deus disse a Moisés que desse ordem a Faraó para libertar o povo de Israel. Faraó, entretanto, se recusou a fazê-lo. Você sabe, em cada um dos encontros que se seguiram, nós podemos ver como ele tenta, então, negociar, impedindo o povo de Deus de servir ao Senhor. O inimigo sabe que já não poderá mais nos resistir. Então, assim como ele fez com Moisés, ele vai tentar negociar conosco. Infelizmente, diante das intimidações e pressões, muitos cedem espaço em sua casa. Hoje, Faraó continua nos fazendo as mesmas propostas que fez a Moisés no passado. Nós não precisamos, no entanto, temer o adversário, nem suas intimidações. O diabo sabe que não pode resistir à autoridade do nome de Jesus. O Senhor afirmou que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus nos deu as chaves do reino dos céus. O que é maior, a porta ou a chave? A porta, naturalmente, mas a chave, incomparavelmente menor, prevalece sobre a porta, sempre. O inimigo pode se levantar contra nós como uma grande porta, mas nós não o tememos, porque temos as chaves que prevalecem sobre a porta, o nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo tem a porta, mas nós temos as chaves. O inimigo sabe que já não poderá mais nos resistir. Então vamos avançar sem concessões ou negociações com o Faraó. Infelizmente, muitos de nós, diante das intimidações e pressões, temos cedido e negociado com o Faraó. Como o diabo nunca muda, ele vai continuar nos fazendo as mesmas propostas que fez a Moisés no passado. Primeiro ponto, eles sirvam ao seu Deus no Egito. Essa é a primeira proposta, sirvam ao seu Deus no Egito. Olha o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 8, verso 25. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide, oferecei sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Veja que a primeira proposta de Faraó sugeria que o povo servisse a Deus, desde que não deixasse o Egito. Nosso adversário, muito sério isso, nosso adversário não se importa quando servimos a Deus no Egito. Porque o Egito é um tipo de mundo. Na palavra de Deus, há um mundo que se deve odiar e há um mundo que se deve amar. O mundo que se deve odiar é feito de espíritos de maldade, inveja, corrupção, malícia, manipulação, ódio, raivas, iras, perseguições e antipatias. Mas já o mundo que se deve amar é feito de gente, todo tipo de gente, e tem a ver com a celebração da vida, da alegria e da comunhão, uma vida que tal mundo é objeto do amor de Deus, a humanidade. Esse é o mundo que Deus amou de tal maneira, como está escrito lá em João 3,16. O mundo não é um lugar, mas um espírito, um espírito. De nada adianta nos fecharmos dentro do prédio da igreja achando que estamos nos separando do mundo. O problema não são as coisas em si, mas se o nosso coração está preso a elas. Quando nós pensamos que o mundo é algo físico e exterior, nós assumimos a postura de muitos evangélicos para quem o que contamina o homem é o que entra pela boca e não o que sai do coração.
As coisas que entram pela boca, como comida e bebida, têm muito pouco valor espiritual, mas o que sai do coração é o que de fato nos contamina. Se o mundo, segundo Jesus, fosse festa, bebida, comida, etc., então se deveria dizer que Jesus era um mundano, visto que ele comia de tudo, a ponto de lhe chamarem glutão, bebia de tudo a ponto de ser designado como bebedor de vinho, andava com todos a ponto de ser chamado amigo dos pecadores, e não criava eventos para os pecadores, de um lado, e para os discípulos de outro. Não tinha essa separação. Ao contrário, ele levava os discípulos para a casa dos publicanos, para a festa dos pecadores, para os banquetes dos que estavam fora da religião. Então, o mundo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus na nossa vida. É um espírito. Todos reprovam se um homem se envolve na bebida e se esquece de Deus. Mas ninguém se importa se alguém se envolve na literatura e poesia e se esquece de Deus do mesmo jeito. No entanto, tudo isso é mundo. Nem sempre as coisas do mundo têm a aparência feia do pecado. Se a vontade de Deus fosse a camisa branca, o pecado seria a camisa manchada e suja. Mas o mundo seria a camisa pintada de lindas estampas. O mundo é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus na nossa vida. Constitui-se mundo também quando fazemos algo para sermos aceitos pelas pessoas do mundo. Nós podemos assim definir o mundo como pessoas, coisas e atividades incompatíveis com Deus, que tomam o seu lugar em nós, impedindo que a vontade de Deus se realize por nós ou impedindo o controle do Espírito em nossa vida. Uma coisa do mundo que constantemente procura usurpar a posição de Deus são as distrações e entretenimento. Quando nós estamos todo o tempo procurando nos entreter, tornamos-nos vulneráveis à influência do mundo. Entretenimento ou diversão contínua significa não ter tempo para pensar nas coisas do céu, porque outra pessoa está pensando por você, outra pessoa está entretendo você, outra pessoa é criativa para você nas mídias sociais. Eu não sou contra a internet ou as redes sociais, mas não seja escravo delas. Liberte-se da escravidão das redes sociais, em nome de Jesus. Eu realmente disse escravidão. Você pode usar a mídia social como ferramenta útil para o seu trabalho também, para chamar a atenção para o que você está fazendo. Isso é bom, mas outra questão é quando você se torna um escravo. Isso é distração. Principalmente aqueles que sempre brincam com o smartphone, divertem-se, mas na verdade estão distraídos. Quem está assim distraído acaba se embriagando com as coisas do mundo. Você sabia que muitas das empresas de mídia social contrataram indivíduos chamados engenheiros da atenção? O que eles fazem é pegar os princípios usados nos cassinos de Las Vegas e usá-los nas mídias sociais para mantê-lo viciado nos seus produtos. E quanto mais dependente você for, mais essas empresas lucram com você. A ideia geral é manter as pessoas viciadas em entretenimento. A distração é o engano deste mundo. Uma coisa é usar as redes sociais, outra é se deixar dominar por elas, como diz 1 Coríntios capítulo 6. Eu não sou contra as redes sociais, mas sou contra a escravização que elas podem trazer para as pessoas, a ponto de haver agora uma vontade constante de se divertir. Muitos especialistas em saúde mental dizem que desde a chegada das mídias sociais, os transtornos de ansiedade explodiram na população. Com essa influência generalizada das mídias sociais, há uma explosão de transtornos de ansiedade. E eu penso que uma boa maneira de vermos o quanto temos vivido em um padrão de vida mundano é perguntando-nos o que faríamos se soubéssemos que temos apenas mais um ano de vida. O que você faria? Se a resposta a essa pergunta for muito diferente do estilo de vida que nós temos vivido, então é porque ainda somos muito mundanos. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. Você entendeu isso? Se alguém dissesse que você vai morrer daqui a um ano, você ia mudar muito a sua vida? Então, a gente ainda está muito influente por esse mundo, influenciado. Eis algumas coisas que eu faria. Eu teria uma completa mudança de atitude. Eu estaria mais preocupado com a forma como usei o meu tempo e como poderia usá-lo agora com mais sabedoria.
A maioria age como se tivesse todo o tempo do mundo. Ou tivesse todo o tempo do mundo, né? Não tem. Eu não ficaria animado com as coisas insignificantes. Eu seria mais paciente, compreensivo, amável e amoroso. Todos os atos e palavras de amor que eu deveria ter feito ou dito antes, eu me esforçaria agora para fazer. Eu aproveitaria mais a vida. Acho que começaria a entender como o cego Bartimeu se sentiu quando finalmente ele foi capaz de ver. Eu estaria mais atento às pessoas que estão ao meu derredor. Eu me esforçaria para resolver todos os meus problemas com os outros. Eu endireitaria todos os meus relacionamentos. Eu me esforçaria para ter certeza de que estou correto com Deus. Eu investiria muito mais tempo da minha vida, na minha vida espiritual. Eu colocaria a minha casa em ordem. Eu certamente me preocuparia com a minha família. Que coisa. Que o Senhor nos ajude, é verdade, a pensar dessa maneira e agir assim. Segundo ponto, segunda proposta de Faraó: sirva a Deus fora do Egito, mas não muito longe. Êxodo 8, 28 diz: então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vá muito longe. Orai também por mim. O diabo é sádio. Já estamos acostumados com avisos como este: cuidado com o fanatismo. Você está sendo exagerado, ou não seja extremista. Mas ser cristão implica em uma santa radicalidade. O Senhor Jesus disse que é o caminho. Ele não disse que é um dos muitos caminhos. Quando dizemos que há um único caminho, podemos ser acusados de intolerantes, extremistas e fundamentalistas. Nesse sentido, Jesus foi radical. Ele definiu o mundo, ele definiu o modo de ser e viver dos seus seguidores nesses termos: ninguém pode servir a dois senhores. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. No mundo espiritual, não há meio termo. Não dá para servirmos a Deus sentados em cima do muro. Qual é a fala sutil, então, do inimigo? Não vá longe demais desse negócio de igreja. Outra coisa triste é ver tantos cristãos negociando com o Faraó e vivendo em algum lugar entre o Egito e Canaã. Já não são do mundo, mas ainda não entraram em Canaã. Estão no meio do caminho, ainda não foram até o fim. Nós precisamos chegar ao nosso destino final. A vida cristã plena e abundante, representada por Canaã. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Eutico, que participava do culto sentado numa janela. O problema é que ele dormiu e acabou caindo do terceiro andar e morrendo. Por que Eutico caiu? Porque ele estava na janela. A janela é um lugar que não está exatamente dentro e nem exatamente fora. Os que caem são os que vivem nesse limiar entre a igreja e o mundo. Não se definem. Eles estão recebendo a ministração da palavra, mas também estão olhando para o bloco do carnaval que passa na rua. Não se sente na janela, porque no fim você não desfrutará do melhor de nenhum dos lados. Por um lado, você está salvo demais para desfrutar do mundo completamente. E por outro, você tem um pouco de mundanismo que o impede de desfrutar completamente da vida abundante. Como se não adiantasse, Faraó faz a terceira proposta para mim e para você: sirvam ao seu Deus, mas deixe a família fora disso. Uau, que coisa horrorosa. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 10. Êxodo capítulo 10, verso 7. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Havemos de ir com os nossos jovens, respondeu-lhe Moisés, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Seja o Senhor convosco, replicou-lhe Faraó, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois, tendes conosco más intenções. Faraó não se opõe a que você sirva a Deus, desde que deixe para trás seus filhos.
precisamos fazer nossas as palavras de Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Êxodo 10, lemos que a luz brilhou na casa dos israelitas, enquanto a casa dos egípcios estavam nas trevas. Como já disse, Faraó é uma figura do diabo, de Satanás. E depois da chuva de pedras que literalmente demoliu tudo, ele chamou Moisés e disse-lhe: o que você quer? E Moisés respondeu no Êxodo 10: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, os filhos, filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Veja, a vontade de Deus é que toda a família possa servi-lo fora do Egito. Você não pode ficar no Egito e celebrar festa ao Senhor. Muitas pessoas desejam manter os princípios do mundo na sua adoração ao Senhor. Isso não é possível. Nós devemos remover o mundanismo. Mas não pense que o mundanismo tem a ver com a cor ou o comprimento do seu cabelo, suas roupas e coisas assim. O mundanismo são os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e, acima de tudo, a soberba da vida. Então Faraó lhe respondeu em Êxodo 10:10: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe, vocês e seus filhos. E em outras palavras, ele estava dizendo: vocês que são adultos podem ir e adorar, mas deixe seus filhos no Egito. Isso é o que Satanás quer. Homens, deixe-me dizer uma coisa: Deus quer luz na sua casa. Amém. Muitos de vocês estão gostando das revelações, gostando de frequentar a igreja, mas os seus filhos não estão nela. Vocês deixaram sua família no Egito. Talvez o diabo colocou esse pensamento na sua cabeça: meu filho só tem 15 anos, eu digo para ele ir à igreja, mas ele não quer, não posso forçá-lo. Se eu forçá-lo, ele ficará resistente à igreja e a abandonará. Eu quero lhe perguntar: ele ainda usufrui do seu dinheiro? Ele ainda mora na sua casa? Então seja pai. Mas isso causará uma crise no relacionamento. É isso mesmo. Cause a crise. Cause a crise. Mostre ao seu filho quem é o líder da casa. Se você ama o seu filho, não deixe que ele morra espiritualmente. Não tenha esse sentimentalismo que faz você dar tudo o que ele quer, menos exigir que ele sirva ao Senhor. Você ama o seu filho? Então diga a ele: vamos à igreja. Amém. Venha conosco. Amém. Ah, pastor, meu filho estudou a semana toda e acordou cedo, acho melhor ele descansar no domingo. Não deixe os seus filhos no Egito. Amém. Todos nós temos dias nos quais não queremos sair da cama e gostaríamos de dormir mais uma hora. Há aqueles que não querem ir à igreja e dizem à esposa: não sinto vontade de ir à igreja hoje. Mas a esposa diz: você tem que ir à igreja. Não, ninguém me ouve ali, ninguém me escuta. E a esposa insiste: você tem que ir de qualquer maneira, querido. Dê-me um bom motivo para eu ir. Porque você é o pastor. Você tem que ir. É nesses momentos que o ministério nos salva, porque temos um serviço a realizar. E porque você vai, ouve algo que de outra forma não teria ouvido, e é a palavra de Deus que pode realmente mudar a sua vida. Amém. E você privou isso do seu filho, se você permitiu que ele não fosse à igreja. Satanás, Faraó, mudou de ideia. Só vocês, homens, podem ir. É como se dissesse: vocês todos querem ir com Jesus. Vão em frente, mas não leve seus filhos com vocês. Se eles dependem financeiramente de você, vivem debaixo do seu teto, é hora de começar a criar uma crise na sua casa. Nem todas as crises são ruins. Não se preocupe. Homem, você não deve ter medo de provocar crises. Não deve ter medo de ser homem. Claro, você não deve entrar em conflito com a sua esposa, dizendo: eu sou o homem dessa casa. Não há necessidade de dizer quem você é. Quando você precisa dizer quem você é, o jogo já está perdido. Mas não tenha medo das crises. Às vezes, uma pequena crise é mais importante diante de uma crise maior, como o divórcio ou um filho debaixo de drogas horrorosas que vão matar ele, não é? Não é normal o pai gostar de adorar a Deus, celebrar uma festa ao Senhor no deserto, e os filhos permanecerem no Egito. Isso é muito impróprio.
Devemos investir nas crianças, pois é nessa fase que mais precisam ouvir que são amadas. Certa vez perguntaram a um grande doutor por que ele havia decidido dar aulas para crianças no ensino fundamental. E ele disse: o que é mais fácil? Escrever o nome em um tijolo com argila ainda fresca ou depois que passou pelo forno e se endureceu? Eu quero escrever algo na vida dessas crianças. Que resposta extraordinária. Não é possível para Deus, nada é possível, nada é impossível para Deus, mas é muito fácil ganhar as crianças. Depois o inimigo disse mais uma proposta: sirvam ao seu Deus, mas deixem os seus bens fora disso. Olha o que ele disse no verso 24 de Êxodo 10. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, e as vossas crianças irão também convosco. Ele vai negociando. O faraó não se importa que você sirva a Deus, desde que não o sirva com o dinheiro. O pensamento do mundo é que a igreja não precisa de dinheiro, mas isso é falso. Quando uma igreja precisa de dinheiro, isso significa que ela está interessada nos perdidos e não é complacente. Se a igreja precisa de dinheiro, isso significa que há um abrigo sendo levantado para os necessitados. Significa que ela se importa com as crianças e adolescentes e está dando-lhes o melhor ensino. Deus nos livre de chegar o dia em que a igreja não precisa de dinheiro. Qualquer igreja que necessita de dinheiro é porque está fazendo alguma coisa para o Senhor. Como o povo que era escravo no Egito, então, poderia servir a Deus com os seus bens. Quando estavam saindo do Egito, Deus mandou que cada um pedisse dinheiro aos egípcios. E naquele dia, eles se tornaram uma nação de gente rica. Toda a riqueza do Egito foi passada para o povo de Deus numa noite. Êxodo 11, verso 2 diz: fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. O povo havia sido escravo por séculos e obviamente não recebiam nada como salário. O que o Senhor fez naquele dia foi uma restituição por anos tomados. Eu creio que essa mesma transferência de riqueza vai acontecer nos nossos dias. Provérbios 13, 22 diz que a riqueza do pecador é depositada para o justo. Diz assim: o homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Prosperidade é mais do que dinheiro, é mais do que acumular bens. A prosperidade verdadeira atinge todas as áreas do seu ser. A primeira prosperidade é do espírito. Se você não é salvo, você ainda é o mais miserável dos homens. Por isso a Bíblia diz que te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem serás. Quando somos salvos, desfrutamos de paz com Deus. E essa é a base da prosperidade. Mas também precisamos ser prósperos na nossa alma. Muitos vivem em depressão, angústia, feridas na alma, todo tipo de aflição no coração. Não sabem coisa alguma da riqueza da palavra de Deus e nunca tiveram revelação do amor de Deus. Tais pessoas não são prósperas. Também faz parte da prosperidade da nossa alma ter uma família estruturada, esposa feliz, filhos crescendo no temor do Senhor. Muitos ganham dinheiro ao custo de perder a família. São um sucesso em público, mas um fracasso em particular. E por fim, precisamos de prosperidade no nosso corpo. Quando estamos doentes, o corpo se torna um lugar mal assombrado. Não sentimos prazer em coisa alguma. Não importa quanto dinheiro tenhamos acumulado, sem saúde, a prosperidade financeira não faz nenhum sentido. Amém? Eu quero orar por você, para que você vença essas propostas de Faraó. Você não abra mão, servir a Deus fora do mundo, completamente envolvido na vida da igreja, com toda a sua família, todos os seus bens, e que você tenha verdadeira prosperidade na sua alma também. Amém? Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo agora pela internet e também que estão aqui presentes. Nós sabemos que todos os dias Satanás, o nosso inimigo, nos faz propostas para deixarmos a nossa família para trás, nossos filhos, nosso dinheiro, nos faz proposta para não nos envolvermos para valer na vida do reino de Deus, da igreja, ou para deixarmos nossos bens
e não patrocinarmos a pregação do Evangelho, mas que o Senhor nos livre de todo engano. Amém. O Senhor nos abra os olhos, o entendimento, que nós não deixemos que as vozes malignas da internet, os haters, que só veem dinheiro ou veem a igreja como abusadora. Ó Deus, não permitamos que essa visão maligna queira contaminar o nosso coração. Amém. Mas que tenhamos um coração simples, puro, por ver que o Senhor está fazendo coisas poderosas no nosso meio. Amém. E que não venhamos a abrir mão de que a nossa casa, nossa família inteira, sirva a Deus para valer. Amém. Levanta homens sábios e corajosos o suficiente para, se necessário for, estabelecer uma crise na sua casa, mas não permitir que ela fique perdida, escravizada, ou que seja tarde demais para trazer os nossos filhos para o Senhor. No nome de Jesus. Amém? Vou salvar essa live, compartilha ela nos links dos seus grupos de WhatsApp, deixa um comentário sobre o que você vai fazer a respeito da sua casa. Amém. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.